Fala galera vascaína, Meilson Cunha passando aqui nessa véspera dessa verdadeira decisão, né? Barra guerra, como já foi denominado inclusive pelos próprios jogadores, tanto do Santos quanto do Vasco, que é esse jogo que vai acontecer hoje em São Januário, a partir das 16 horas, entre Vasco e Santos, os dois times que estão bem mal, né, no campeonato, estão ali os dois juntos no Z4 com 22 pontos, então é chamado jogo de 6 pontos, diria que será um jogo de 1000 pontos, porque realmente muito importante, né, principalmente para o Vasco que joga em casa, vencer esse jogo. E aí vencendo você sobe 3 pontos acima do próprio Santos, né, deixando o Santos lá embaixo, e o Vasco com essa vitória provavelmente poderá sair do Z4, porque tem um Internacional que joga na rodada, que é logo que o Vasco pode alcançar, e tem um Mirassol que joga inclusive com o nosso maior rival. Então há sim a probabilidade, e diria que de uma forma realmente bastante considerável, de, se o Vasco vencer né, esse jogo lá em São Januário, de a gente conseguir finalmente deixar essa zona do rebaixamento para trás e seguir em frente. O Vasco, né, que a gente está vendo aí, acompanhando, voltando aí aos poucos a tentar ser um time mais organizado. Isso aí já aconteceu. O nosso treinador, o Pedro Emanuel, deu essa organização ao time, mas a gente sabe que ainda faltam algumas peças para o time do Vasco, para que realmente possa ajudar nessa consolidação dessa nova fase, digamos assim, do Vasco, porque vai precisar, vai ser necessário, além não só de organização, vai ser necessário que tenhamos jogadores à altura, tecnicamente falando, de vestir essa camisa do Vasco, que possa proporcionar vitórias para o Vasco. Devido ao último jogo, né, que a gente jogou em São Januário pela Sul-Americana, e simplesmente o Vasco empatou de 0-0 por falta de pontaria, por falta de capacidade técnica de seus atacantes, né? O Vasco até chegou, foram vários chutes a gols, mas faltou realmente aquele jogador que empurrasse a bola para a rede. E a gente sabe que faz tempo, né, que a gente teve um grande atacante lá na Colina Histórica. Então esse jogo de amanhã, né, falando especificamente desse jogo de hoje, aliás, desculpem, é um jogo realmente que não tem outro resultado a não ser vencermos, né, o time do Santos. Se acontecer um outro tipo de resultado, ficará muito difícil a situação do Vasco dentro do próprio campeonato. Falta, é bem verdade, faltam algumas rodadas ainda, mas a gente está bem atrás, né? Estamos só com 22 pontos. Então, e é um adversário direto, e venhamos e convenhamos, não é o Santos não é um time para assustar, né? Tem o Neymar aí, né, com esse embate, inclusive, com o nosso Thiago Mendes. O Neymar foi, digamos assim, um grande jogador, mas ainda tem suas valências, inclusive. E no nível do futebol brasileiro, ele ali no último terço de campo, ele consegue ou encontrar um jogador do seu time para colocar em situação de gol, ou até mesmo fazer gol, até porque no primeiro turno ele fez os 2 gols, apesar de ter tido, né, a ajuda do nosso sistema defensivo. Mas tem que ter cuidado, né, com ele e com o Gabriel, né, o Gabriel Barbosa, porque por mais também que não seja lá esse jogador do mundo todo, né, não seja um craque, mas é um jogador que sempre tá, a bola chegar nele, ele vai perder 1, 2, 3, mas sempre vai estar deixando dele. Então espero que o sistema defensivo amanhã mantenha, né, essa crescente, né, do sistema defensivo que vem acontecendo nos últimos jogos. Se eu não me engano, são 6 ou 5 jogos que o Vasco teve ultimamente, só levou um gol. Então realmente uma média muito boa, principalmente para o que estava antes. Então, jogo importantíssimo. Vamos ficar aqui, né, na fé, né, na esperança de que realmente o Vasco
apresenta um bom futebol, pelo menos, mas o mais importante, mesmo que não consiga apresentar um bom futebol, que deixe em campo garra, determinação, atenção sobretudo, para que possa sairmos lá de São Januário com esses 3 pontos que vai ser de suma importância. Galera, esse vídeo vai ficar curtinho, apenas para falar um pouco, né, desse desafio entre Vasco e Santos. Lembrando, inclusive, que o confronto é muito equilibrado. São 20, ao todo foram 131 confrontos, sendo 27 vitórias para o Santos e 26 para o Vasco, e 18 empates. Então é muito, né, assim, próximo ali, os dois times, inclusive ambos os times estão numa situação delicada. O Vasco, que, né, um pouco mais atrás tinha sido rebaixado, voltou. O Santos foi rebaixado também recentemente. Então tem tudo isso, né, que serve até mais de um pouco de apimentar mais esse jogo. Mas o que nos importa realmente é esquecermos toda a história para trás, focarmos nesse jogo para que possamos vencer o time do Santos e conseguirmos os 3 pontos, que será muito importante para que saiamos do Z4. Aproveitar aqui só para pedir a vocês, estou tentando voltar ao canal. Acho que muitas vezes, muita gente que vai nos assistir aqui deve lembrar, né, do canal anterior que tínhamos, né, eu e outros parceiros, e estou tentando agora ver se o Vasco ajuda para ver se a gente, nesse canal aqui, né, solo, a gente consiga falar um pouco de Vasco, até porque isso aqui na verdade é uma terapia, né, uma terapia para gente que é apaixonado pelo Vasco. A gente está aqui falando um pouco de Vasco, dividindo às vezes um pouco da apreensão, né, das tristezas, mas principalmente eu quero dividir com você aqui as alegrias futuras que, se Deus quiser, voltará a reinar lá na Colina Histórica e no colo de todos os torcedores do amado Clube Regatas Vasco da Gama. Tá certo? Quem puder ajudar o canal, como eu falei, estou começando aqui novamente. Vou deixar aqui um link embaixo, né, com uma chave Pix para nos ajudar, porque tudo gera, né, despesas, a gente sabe como é, e fica a critério de vocês. E desde já agradeço a todos. Dá um like aí, compartilha com outras pessoas, que o canal está iniciando agora, né? O YouTube não vai estar recomendando certamente a muitas pessoas, mas devagarzinho, né, a gente pode conseguir chegar mais longe, tá certo? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas.